Salve, salve meus queridos, minhas queridas. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química, dar sequência no conteúdo. Hoje com o assunto forças intermoleculares. Esse assunto que sempre que eu escuto falar, eu me lembro da diferença entre o arroz da minha mãe, que é o famoso arroz soltinho, e o arroz que eu fazia até um tempo atrás na minha casa, que ficava aquele arroz tudo empapado, tá ligado? Os arroz tudo grudado um no outro, mano. Parecia arroz sushi, tá ligado? Agora não, agora eu já aprendi a fazer arroz, agora eu sei, tá ligado? Como deixar o arroz certinho, vi um tutorial no YouTube, você tá ligado, né? Mas quando eu escuto falar sobre forças intermoleculares, eu fico pensando que a diferença entre o arroz soltinho e o arroz mais grudado é justamente o modo como as moléculas estão presentes no arroz, né, estão interagindo entre si. Mais especificamente, as moléculas de amido. No arroz soltinho, as moléculas de amido existem, né, mas elas não interagem tanto quanto no arroz grudado. Né? Por isso que ele fica grudadinho, porque as moléculas de amido, por exemplo, estão interagindo de maneira mais intensa nesse tipo de arroz. Então a gente vai estudar justamente o que são essas forças intermoleculares e como que elas influenciam no comportamento das substâncias, beleza? Vamos lá. Então primeiro vamos definir o que elas são, galera. Bom, o que são as forças intermoleculares? São forças de atração. Antes de mais nada, deixa eu pegar o meu marca-texto. Eu vou colocar uma corzinha descolada. Então vamos lá. O que são as forças intermoleculares? São forças de atração que promovem a interação entre as moléculas de determinada substância ou de uma mistura. Beleza? Aqui nessa representação, nesse desenho, você pode observar as interações, as forças intermoleculares que estão agindo entre as moléculas de água. Perceba então que são forças que vão promover a interação entre várias moléculazinhas. Não são ligações químicas, são interações entre as moléculas. Por que elas ocorrem? Por causa das interações entre as cargas elétricas, certo? Positivo com negativo se atraem. Carga positiva e carga negativa, né? A gente já aprendeu que as moléculas podem apresentar polos, né? Polo positivo em uma região da molécula e um polo negativo numa outra região da molécula. Então, essas cargas, a presença dessas cargas nas moléculas vão fazer com que elas interajam entre si. Sempre o positivo de uma molécula vai interagir com o negativo da outra molécula. Isso aqui não tem como evitar, né? As cargas elétricas se atraem entre si, beleza? Então, por que ocorrem essas forças intermoleculares, essas interações entre as moléculas? Que as moléculas podem apresentar polaridade, né? E por causa das interações que existem entre essas cargas elétricas, beleza? Qual é o efeito que isso vai gerar nas substâncias e nas propriedades das substâncias? Primeiro que a gente vai definir que quanto mais fortes são as interações, quanto mais intensas elas são, mais energia para separar essas moléculas vai ser demandada. Mais energia que eu digo, né? Mais vibração ali entre as moléculas, as moléculas vão ter que vibrar mais, se mover mais, né? Para que elas se separem definitivamente. A gente sabe que os estados físicos são justamente definidos pela proximidade que as moléculas estão umas das outras, né? Por exemplo, estado sólido, as moléculas estão muito pertinho. Estado líquido, as moléculas já estão mais afastadas. E no estado gasoso, as moléculas estão, super afastadas umas das outras, se movendo com muita velocidade, certo? E além disso, né, o grau de agitação dessas moléculas é que diz se a substância está no estado sólido, estado líquido ou no estado gasoso.
E o efeito dessas forças intermoleculares vai influenciar na temperatura de fusão, na temperatura de ebulição, na densidade da substância, na solubilidade de uma substância em um líquido, por exemplo, na volatilidade, que é a capacidade que uma substância tem de evaporar, e na tensão superficial, que aqui está representada como esse mosquitinho que consegue andar sobre a água. É interessante pensar o porquê que o mosquito consegue, algumas aranhas conseguem também, né? Alguns insetos conseguem fazer esse estilo, esse jutsu de Jesus Cristo aí, né? Que consegue andar sobre as águas. Justamente porque as moléculas de água interagem muito bem umas com as outras. Se elas interagem muito bem umas com as outras, a patinha do mosquito, a força que a patinha do mosquito exerce na água, não é suficiente para romper as interações que estão ocorrendo entre as moléculas da água, né, e por isso ele consegue caminhar sobre a água com facilidade. Beleza? Então, todas essas características estão relacionadas com as forças intermoleculares. Quanto mais intensas são essas forças, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição, menor vai ser a densidade, menos volátil vai ser o líquido, né? Menos ele vai evaporar, né? E por aí, assim sucessivamente. Por exemplo, né, no caso da volatilidade, a gente tem essa questão aqui, que é uma questão da apostila, que fala sobre alguns perfumes. Observe, né, aqui na leitura. Alguns cheiros nos provocam fascínio e atração, outros trazem recordações agradáveis, até mesmo de momentos da infância. Aromas podem causar sensação de bem-estar ou dar a impressão de que alguém está mais atraente. Os perfumes têm sua composição aromática distribuída em um modelo conhecido como pirâmide olfativa, dividida horizontalmente em 3 partes e caracterizada pelo termo da nota. As notas de saída, constituídas por substâncias bem voláteis, dão a primeira impressão do perfume. As de coração demoram um pouco mais para serem sentidas. São as notas de fundo que permanecem mais tempo na pele. Olha que interessante como que funciona um perfume. Né? O perfume vai mudando muitas vezes o cheiro ao longo do dia, né? Justamente porque quando você passa o perfume, os compostos mais voláteis evaporam primeiro, são as notas de saída. É o primeiro cheiro que normalmente a gente sente do perfume. Normalmente esse cheiro é um pouco mais cítrico, certo? Passa um tempo, evapora tudo isso, aí começa a evaporar um pouco mais as notas de coração. Aí muda o cheiro do perfume. E lá 2 horas, 3, às vezes se o perfume é muito bom, 5 horas depois é que as notas de fundo vão estar evaporando com maior intensidade. E aí o perfume vai mudar de cheiro também, né? O cheiro que você vai sentir vai ser um pouco diferente, né? Mas ele ainda vai estar presente na sua pele. Normalmente essas notas de fundo são as notas mais amadeiradas, certo? Então vamos lá, a temperatura e pressão ambientes, os constituintes químicos das notas de saída. São líquidos oleosos que aderem à pele por meio de ligações de hidrogênio, evaporam mais rapidamente que os constituintes químicos das notas de coração e de fundo, apresentam densidade mais elevada que os constituintes químicos das notas de coração e de fundo, são gases cujas moléculas possuem elevada polaridade e são pouco solúveis no ar atmosférico. Bom, a resposta correta dessa questão é a letra B. Os constituintes químicos das notas de saída evaporam mais rapidamente que os constituintes químicos das notas de coração e de fundo. São os primeiros que a gente sente o cheiro. Eles não interagem por ligação de hidrogênio, a gente vai aprender nessa aula o porquê, né? O que são as ligações de hidrogênio. Líquidos oleosos, por quê, né? Líquidos oleosos são substâncias apolares. E a gente vai aprender nessa aula que a ligação de hidrogênio é um tipo de força intermolecular que ocorre exclusivamente em moléculas polares. Apresentam densidade mais elevada, isso aqui está errado, né? Aqui está tudo misturado, então a densidade não importa, né, no cheiro que a pessoa vai sentir. São gases cujas moléculas possuem elevada polaridade, na verdade não, né? Quando a substância é polar, aí isso vai deixar ela menos volátil, né? Então daí não seria uma nota de saída.
e são pouco solúveis no ar atmosférico. Errado, né? Elas se difundem pelo ar atmosférico, se dissolvem no ar atmosférico, e daí a gente sente o cheiro. Mas a ideia aqui é sobre volatilidade, que uma substância volátil é uma substância que evapora com facilidade. Opa. Muito bem. O tipo de interação depende da polaridade da molécula. Anota isso aí no seu caderno. Essa é a informação que a gente usa para começar a estudar as forças intermoleculares, galera. Anota mesmo, assim, pega o seu caderno e tal, né, escreve lá o título, forças intermoleculares, pá, tal, né, sei lá que dia, terça-feira, 21/7, Guaratuba, New Space, Litoral, é nós ou não é nós, pá. A partir disso, a gente vai começar a definir algumas coisas. Então, como a gente viu na semana passada, existem as moléculas polares e as moléculas apolares. Né? Depende da geometria, depende do número de átomos, depende da diferença de eletronegatividade e tudo mais. Né? Mas você vai decorando aos poucos. Então, moléculas polares apresentam uma região positiva e uma outra região negativa. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar uma molécula linear. Vou pegar a molécula de ácido clorídrico. Vou pegar várias moléculas de HCl. Digamos, né, que eu tenho um recipiente que contém ácido clorídrico. O cloro é o elemento mais eletronegativo. Então ele puxa os elétrons para perto dele. Então na molécula de HCl, o cloro é a região que está com carga negativa. E o hidrogênio, coitado, é a região positiva da molécula de ácido clorídrico. Então, vou desenhar aqui, ó. Certo? Observe que cada molécula apresenta dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Então, a gente chama isso daqui de dipolo. E o polo negativo de uma molécula vai interagir com o polo positivo de outra molécula, formando as forças intermoleculares, olha só. O cloro interage com o hidrogênio, né? Daí aqui tem outra interação, tem várias interações. Imagine, cara, bilhões e bilhões de trilhões de moléculas que estão dentro de um recipiente, né? Por exemplo, de balão de fundo chato tampado, né? E lá dentro essas moléculas então estão interagindo dessa maneira, né? por meio dos seus polos negativos e positivos. Como esses polos são fixos, a gente chama esse tipo de interação, esse tipo de força intermolecular de dipolo permanente. Toda molécula polar vai interagir por essa força intermolecular, dipolo permanente. Agora, as moléculas apolares não apresentam polos fixos, né? Justamente, elas são não polarizadas, né? Então, esses polos precisam ser induzidos pelo movimento dos elétrons. Eu vou usar um exemplo aqui, ó, da molécula de gás oxigênio. Então, imagine um recipiente, um balão que contém gás oxigênio. As ligações aqui são ligações covalentes apolares e tal, e essa molécula é uma molécula não polarizada, uma molécula apolar. Sendo assim, ela não apresenta polo positivo e polo negativo fixo. O que acontece é que, pelo movimento de elétrons, aqui do compartilhamento, uma hora os elétrons ficam mais próximos do oxigênio da esquerda, e isso garante a ele uma carga temporária negativa, induzindo o outro oxigênio a ficar com carga positiva. Em outro momento, os elétrons estão mais próximos do oxigênio da direita. Então, ele fica carregado temporariamente negativo e o oxigênio da esquerda fica positivo. Temporariamente, esses polos ficam se alternando o tempo inteiro. E esse fenômeno, né, essa característica dessa ligação química ou dessa indução de polos acaba induzindo os polos nas outras moléculas, olha só. As outras moléculas começam a ter os seus polos também induzidos. Aqui menos.
mais pelo movimento de elétrons, certo? Então fica, uma hora fica os oxigênios da esquerda negativos e outra hora ficam os oxigênios da direita negativos. Ou seja, esses dipolos, esses dois polos das moléculas estão sendo induzidos o tempo inteiro. Por isso que a gente chama a interação entre moléculas apolares de dipolo induzido. Aí elas começam a interagir aqui. Ó. Interagir esse aqui. Esse aqui está positivo. Então, interagir aqui. Vai interagir aqui. Né? E essas moléculas interagem justamente por causa disso. Certo? Essa é a regra para diferenciar as forças que vão existir entre moléculas polares e moléculas apolares. É claro, você precisa saber quando que uma molécula é polar ou quando uma molécula é apolar. Por exemplo, a molécula de CO2, a gente já estudou ela e a gente sabe que é uma molécula apolar. Sendo assim, as moléculas de CO2 vão interagir entre si por meio da força intermolecular conhecida como dipolo induzido. Já as moléculas, por exemplo, de PH3, de fosfina, ou de hidreto de fósforo, a gente já estudou e a gente sabe que elas são moléculas polares. Sendo assim, essas moléculas vão interagir por meio da força que a gente conhece como dipolo permanente. Beleza? São as duas básicas, as duas forças intermoleculares bem tranquilas aí de se saber para compostos moleculares, né? Os compostos que apresentam ligação covalente entre os seus átomos e formam moléculas. Aí, olha só, quando a molécula apresenta hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, o dipolo gerado é tão intenso, mas tão intenso, que vai gerar uma interação ou uma força intermolecular bastante intensa também, que é conhecida como ligação de hidrogênio. Vou mudar aqui minha cor. Conhecida como ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um dipolo, só que ela é um dipolo especial, visto que a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o flúor, ou entre o hidrogênio e o oxigênio, entre o hidrogênio e o hidrogênio, é muito intensa, né? Visto que essa diferença é tão intensa, né? Daí vai gerar um polo muito, né? Vai gerar uma polaridade muito elevada. Então, olha só, eu separei aqui, por exemplo, a molécula de água. A gente já estudou que a molécula de água é uma molécula polar. Por quê? Porque ela tem geometria angular e toda molécula que tem geometria angular é polar, certo? Vou até escrever aqui, ó, angular, portanto, polar, certo? Mas a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio é tão elevada, mas tão elevada, que o oxigênio puxa os elétrons do hidrogênio com muita força, cara. Isso gera um polo negativo muito intenso no oxigênio e um polo positivo muito intenso nos hidrogênios. E daí a força intermolecular que vai ser gerada aqui, esse dipolo, é tão forte que a gente não chama de dipolo permanente, a gente chama de ligação de hidrogênio. Não é uma ligação química, é uma força intermolecular, é uma interação que existe entre as moléculas, beleza? Mas ela só vai acontecer quando a molécula apresentar hidrogênio ligado a FON, que a gente fala, né? Tem outros exemplos aqui, ó, que eu separei para vocês, vamos ver. As interações entre as moléculas de álcool, dos diversos tipos de álcool, e as moléculas de água também são ligações de hidrogênio. Observe que os álcoois apresentam hidrogênio ligado ao oxigênio.
assim como a água. Isso causa uma polaridade tão elevada no oxigênio de forma negativa e no hidrogênio de forma positiva, que o dipolo a gente não chama de dipolo permanente, a gente chama de ligação de hidrogênio. Essa força intermolecular, ó, essa interação entre as moléculas. Tá vendo? O metanol, o etanol, né? Tá vendo? Ele interage com a água por meio de ligações de hidrogênio. Certo? Uma interação bem boa entre essas duas substâncias, por isso que o etanol se dissolve muito bem na água. Certo? Que mais? Deixa eu apagar tudo aqui, né? As interações entre as moléculas de amônia também, né? A diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o nitrogênio é tão forte que o nitrogênio fica carregado negativamente e os hidrogênios ficam lá carregados positivamente. Então existe um dipolo muito forte, é um dipolo tão forte que ele é um dipolo especial. Por isso que a gente vai caracterizar essa força entre as moléculas de amônia como também ligação de hidrogênio. Quer uma outra? Então toma aqui, ó. Na molécula de DNA, a gente sabe que a molécula de DNA fica estável por diversos fatores, né? O seu enrolamento em forma de dupla hélice, a forma, a maneira como as bases nitrogenadas se organizam ao redor do DNA, o seu fator de compactação, mas também a maneira como essas bases nitrogenadas interagem entre si, por meio das forças intermoleculares. Observe aqui que em cada base nitrogenada existe um nitrogênio ligado a hidrogênio. Ó. Ou seja, aqui há uma polaridade muito intensa. Os hidrogênios ficam com uma polaridade positiva muito elevada. Então eles conseguem interagir com oxigênios, com outros nitrogênios, certo? E a gente caracteriza essa interação, essa força intermolecular de ligação de hidrogênio, certo? Basicamente, o que você tem que saber? Se você olhou a molécula e lá na estrutura da molécula tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, pode crer, pode ter certeza que essa região da molécula que apresenta essa condição interage por meio de ligação de hidrogênio com outras moléculas, né, dessa substância. Beleza? É meio complicado, é meio complexo esse assunto, né, porque exige bastante imaginação. A gente está numa parte da química que a gente tem que imaginar a molécula, tem que imaginar a polaridade dela, e agora a gente tem que imaginar as moléculas interagindo entre si. Sendo que nesse momento nem a gente está interagindo direito entre si, né, mas a gente tem que imaginar a molécula interagindo, cara. Muito doido isso, né? Mas se esforce, né? Faça um esforço aí para acompanhar esse raciocínio. O que mais que eu tenho aqui? Não tem mais nada. Ah, legal. Aí, ó, galera, isso aqui vocês têm que saber, tá? A ordem de força das interações, a ordem de intensidade das ligações. A ligação de hidrogênio é a interação mais forte entre moléculas que apresentam ligações covalentes, né? Claro, moléculas apresentam ligações covalentes. É a interação mais forte que tem, seguida do dipolo permanente, né, para moléculas polares. Já é intenso também, né, mas menos intenso que a ligação de hidrogênio. E o dipolo induzido, que é o que ocorre entre moléculas apolares, é o mais fraco. É a interação mais fraquinha que pode ter. Escrever mais fraca, né, porque é uma força. Certo? É por isso que moléculas apolares, moléculas não polarizadas, normalmente vão apresentar baixos valores de temperatura de fusão e de temperatura de ebulição. Vão apresentar baixos valores de densidade, por exemplo. Vão apresentar alta volatilidade se for um líquido. É um líquido que evapora, né? É um líquido bastante volátil. Justamente porque a interação, as forças que existem entre as moléculas é uma força fraquinha, né? Então, isso faz com que seja demandada pouca energia para separar essas moléculas.
por isso baixa temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Beleza? O dipolo induzido, deixa anotado aí no seu caderno, puxa uma seta e pode escrever que ele também é conhecido como forças de London. Forças de London, ok? Um outro nome para dipolo induzido, beleza? E aí como que você compara as temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição de duas substâncias? Primeiro você tem que olhar a força intermolecular. Quanto mais intensa, quanto mais forte são essas forças, maiores são as temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição. Observe aqui, né, a diferença da temperatura de ebulição da água e do éter. Ambas, do éter dietílico, né, no caso. Ambas essas moléculas apresentam geometria angular. Certo? Tá aqui, ó. Ambas apresentam geometria angular por causa dos dois pares de elétrons livres aqui no oxigênio, né? Então são moléculas polares. Se são moléculas polares, elas interagem por meio de uma força intermolecular que a gente chama de dipolo permanente. Algumas pessoas ainda chamam também isso daqui de dipolo-dipolo. Tá? É um outro nome, né? Mas normalmente hoje em dia se fala dipolo permanente. As duas são polares, então interagem por dipolo permanente. Entretanto, a molécula de água apresenta hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, aqui há uma elevada diferença de eletronegatividade, o que gera um polo negativo muito intenso no O e um polo positivo muito intenso no H. Então, a gente não pode dizer que a água interage por dipolo permanente. A gente tem que dizer que ela interage por ligação de hidrogênio. Certo? Que é um dipolo, mas é um dipolo bastante especial. E é mais forte. A ligação de hidrogênio é mais forte, é mais intensa que o dipolo permanente. Por isso, as moléculas de água precisam de uma temperatura maior para se separarem e se apresentar no estado gasoso quando em comparação ao éter, beleza? Agora, se você olha duas moléculas, duas substâncias que têm moléculas que fazem a mesma força intermolecular, por exemplo aqui, né, eu tenho metano e etano. Essas duas moléculas são apolares. Se são apolares, interagem por dipolo induzido. Elas precisam ficar induzindo o polo negativo e o polo positivo o tempo inteiro. Bom, como que eu vou saber daí a força intermolecular? Pela massa da molécula. Calma aí que eu vou beber uma água aqui. Eu tava com a garganta seca já, mano. Onde é que eu tava? Apolares são de dipolo induzido, ok. Então, quando é a mesma força intermolecular, você vai ter que olhar a massa. Quanto maior a massa da molécula, quanto mais pesada ela for, mais difícil é de separá-las. Separar essa molécula das outras da substância. Então, maior é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Observe que o etano apresenta um carbono a mais e 2 hidrogênios a mais que o metano. Sendo assim, ela é uma molécula mais pesada. Então, maior massa, maior vai ser a temperatura de ebulição dessas substâncias. O importante é saber o seguinte, galera, que moléculas apolares fazem dipolo induzido e moléculas polares fazem dipolo permanente. Se a minha molécula é polar, mas apresenta hidrogênio ligado a FON, aí eu não chamo de dipolo permanente, eu chamo de ligação de hidrogênio. Vamos para frente. Aí, galera, legal. Nesse momento, você deve estar aí se perguntando o que eu fiz para merecer isso, aonde foi que eu me perdi no meu caminho rumo ao conhecimento, que eu estou ficando louca estudando esse conteúdo que eu tenho que imaginar moléculas. Mas, também nesse ponto, você já conhece as forças intermoleculares que existem e como diferenciá-las. Um tipo de interação
que ocorre entre compostos iônicos e, aqui eu escrevi dipolos, mas eu vou atualizar esse termo aqui. Eu vou atualizar dipolos para moléculas polares. A interação que ocorre entre compostos iônicos e moléculas polares se chama interação íon-dipolo. Por exemplo, quando eu dissolvo NaCl, cloreto de sódio, na água, o cloreto de sódio se separa em íons cloreto, Cl-, e íon sódio, Na+. A água apresenta um polo negativo e um polo positivo. Então, sendo assim, várias moléculazinhas de água vão cercar o átomo de cloro, esse íon cloreto, com o hidrogênio virado para ele. E várias moléculas de água vão cercar o íon sódio, com o oxigênio virado para ele. O polo negativo da água interage com o íon positivo do cloreto de sódio. Então é uma interação que a gente chama de interação entre um íon e uma molécula que apresenta um dipolo, por isso íon-dipolo. Os hidrogênios, que são as regiões positivas, vão interagir com os íons cloreto, que são os íons negativos desse sal. E com isso, a água vai conseguir dissolver muito bem o cloreto de sódio, porque elas conseguem cercar esses íons e conseguem interagir muito bem com eles, por meio da força ou da interação chamada de íon-dipolo. Então observe aqui, ó, eu separei essa questão da UFPR, fala de um método legal da coloração de Gram, né, que é um método importante para diferenciar bactérias gram-positivas e gram-negativas, e essa diferença é em função das propriedades químicas da parede celular. Na verdade, essa técnica se baseia em adicionar um reagente colorido, que se chama cristal violeta, interação entre esse cristal e a parede celular, deixa eu ver, a parede celular, isso, a parede celular das bactérias, certo? E a gente quer saber qual que é a principal interação entre o cristal violeta e a parede celular. Então, primeiro você já observa aqui, ó, o cristal violeta apresenta um nitrogênio positivo e um cloro negativo. Então isso daqui é um composto iônico. Apresenta um íon positivo grudado num íon negativo. E se você observar a parede celular dessa bactéria, você pode olhar essas moléculas e falar: meu Deus, não estou entendendo nada. Nada. Mas, se você decorar o seguinte, que sempre que uma molécula apresentar hidrogênio ligado a oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio, como essa molécula apresenta várias dessas condições, ó, vários oxigênios ligados a hidrogênio, vários nitrogênios ligados a hidrogênio, aí aqui vai ocorrer a ligação de hidrogênio. Essas partes da molécula vão interagir com outras por meio de ligação de hidrogênio, que nada mais é do que um dipolo, né? Só que é um dipolo permanente especial, né? A gente classifica ele desse jeito, que chama de ligação de hidrogênio. Então, a interação que existe entre um composto iônico e um dipolo, ou uma molécula polar, se chama interação íon-dipolo. Por isso a gente marca aqui a letra B, certo? Isso aqui é um exemplo só, claro, né? Um exemplo mais elaborado, uma questão de vestibular, mas eu só estou trazendo para você como exemplo disso que eu acabei de falar, que é a interação entre compostos iônicos e moléculas polares ou dipolos. Beleza, gente? Essa é uma questão do Enem, só para vocês verem também como é que funciona o esquema. Ó. Aqui eu tenho um assunto que é as fraldas descartáveis, contém esse polímero poliacrilado de sódio, e ela fala que são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibra de celulose, que está representado aqui, ó. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às interações de polo-dipolo, interações íon-íon, ligação de hidrogênio, tal. Então vamos lá.
Aqui a gente está levando em consideração a maneira como cada uma dessas moléculas que está presente lá nas fraldas vai interagir com a molécula de água presente na urina, certo? Quanto melhor for a interação, mais eficiente é a retenção de água, né? Porque daí a molécula gruda uma na outra. A interação entre um composto iônico e uma molécula polar, ou um dipolo, é uma interação que a gente chama de íon-dipolo. Íon-dipolo. E se você observar, a molécula de celulose, assim como a molécula de água, apresenta hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, essas moléculas vão interagir por meio de ligação de hidrogênio. Qual dessas interações é a mais forte? A interação íon-dipolo é mais intensa do que a ligação de hidrogênio, que daí envolve íons, certo? Então, a maior eficiência das fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. A alternativa correta é a letra E. Beleza? E é isso, aos poucos vocês vão pegando o esquema, né? Deixa eu ver se já está acabando. Opa, já está acabando. Aos poucos vocês vão pegando, vão decorando isso, vão decorando qual molécula é polar, qual molécula é apolar, quando que é ligação de hidrogênio, quando que é dipolo-dipolo. Mas o que eu digo para vocês, falou que a substância é apolar, não tenha dúvida. A interação que vai acontecer entre as suas moléculas é uma interação que a gente chama de dipolo induzido, que também é conhecido como forças de London, e que alguns autores também chamam de forças ou interação de forças de Van der Waals. Se você olhar lá na apostila, você vai encontrar esses dois termos nessa seção que trata das forças intermoleculares. Substâncias apolares não é iônica, não é dipolo-dipolo, não é covalente, covalente é ligação química, né? E hibridação tampouco, né? São forças de Van der Waals ou forças de London ou dipolo induzido, são sinônimos, ok? Observe aquilo que eu estava falando do hidrogênio ligado a FON, que há uma grande diferença entre o HF e o HCl. Ambas essas moléculas são moléculas polarizadas. O hidrogênio é a região positiva e os halogênios aqui são as regiões negativas, certo? Entretanto, então claro, né, se elas são polares, elas vão interagir por dipolo permanente. Ou dipolo-dipolo, se você preferir assim. Também pode chamar de dipolo-dipolo. Só que no HF o dipolo é tão forte, mas tão forte, dada a diferença da eletronegatividade entre o flúor e o hidrogênio, que a gente não chama de dipolo permanente, a gente chama de ligação de hidrogênio. Certo? É um dipolo, mas é um dipolo especial. Então, no HF a gente tem ligações de hidrogênio e no HCl a gente tem dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Certo? Legal. Essa questão que está numerada como 27 é uma questão da UEPG, do processo seletivo simplificado, do famoso PSS, se não me engano, 2018, 2017 para 2018? 2018 para 2019? Não, 19 para 20? Não, 18 para 2019, né? É isso. Essa é uma questão do PSS que trata justamente sobre isso, ó. O PSS da UEPG também costuma cobrar esse tipo de questão, forças intermoleculares. Então você tem que dizer aqui, né, fica para vocês praticarem essa questão e depois do nosso encontro ao vivo a gente corrige ela, beleza? Galera, essas forças intermoleculares são justamente responsáveis por fazer os materiais ou as substâncias ficarem mais coesas entre si,
né, apresentarem uma estrutura algumas vezes mais compacta, apresentar uma maior temperatura de fusão, uma temperatura de ebulição. Compreender essas forças intermoleculares significa compreender o comportamento do material e muitas vezes encontrar uma boa aplicação para eles. Um exemplo dessa aplicação é o material conhecido como Kevlar, um material extremamente resistente, empregado em diversas aplicações, né, como coletes balísticos, roupas com elevada resistência a cortes, por exemplo. O segredo das extraordinárias propriedades do Kevlar reside numa estrutura cristalina altamente coordenada, conforme ilustrado no esquema. Então aqui a gente tem a representação das fibras de Kevlar. O segredo para o Kevlar ser tão resistente é que primeiro que ele é um material bastante regular. A sua estrutura se repete regularmente, assim, ó, em sequência. Além disso, as suas fibras normalmente são organizadas de maneira bem certinha, paralelas, assim, bem bonitinha, sem ficar muito trançada uma com a outra. Isso garante uma boa organização e uma maior resistência do material. E também, o terceiro fato está justamente nas forças intermoleculares que existem no Kevlar, as interações entre as moléculas. E a gente quer saber, em relação ao tipo de forças intermoleculares, pode-se afirmar que elas são, a gente quer saber qual que é o tipo de ligação de força intermolecular que existe aqui. Então observe que mesmo que assim seja uma molécula orgânica, uma molécula mais complexa, você observa que nas fibras do Kevlar as moléculas apresentam hidrogênio ligado a nitrogênio. Certo? E o hidrogênio aqui está interagindo com o oxigênio da outra fibra, certo? Essa característica, essa ligação altamente polarizada entre o N e o H é que é responsável pelas forças intermoleculares do Kevlar serem chamadas de ligações de hidrogênio. Em função da polaridade dos grupos amida, que seriam esses grupos nitrogênio aqui com esse C-O, né, presentes na cadeia do polímero. Então, esses tracinhos aqui são as ligações de hidrogênio, que são forças bastante intensas, de força assim, de intensidade bastante considerável, né? Então, para uma bala, para um projétil vir aqui, uma faca vir aqui furar o colete, é complicado, né? Porque as moléculas interagem com bastante intensidade entre si, certo? Muito bem. Imagino que você está muito doido, muito doida aí, né? A cabeça está tiltada, você está se questionando sobre, né, de onde você veio, para onde você vai, por que você está estudando isso e o que vai acontecer ainda hoje no seu dia, sei lá. Essa é um mapa mental que eu extraí de uma lista da internet, até esqueci de citar a fonte aqui, mas a ideia aqui é a seguinte, ó. A molécula é polar? Se a molécula não for polar, ou seja, se ela for apolar, aí você vai ter só dipolo induzido. Se a molécula for polar, aí é dipolo ou dipolo permanente. Mas se a molécula for polar e tiver átomos de hidrogênio ligados a N, O ou F, aí você não chama de dipolo, chama de ligação de hidrogênio. E caso você tenha moléculas polares e íons presentes, aí a força de interação é do tipo íon-dipolo. Beleza? E é isso. Desculpa se eu falei demais, mas eu precisava liquidar essa matéria com vocês para a gente poder ter o que discutir no encontro ao vivo, para poder saber o que vocês pensaram sobre esse assunto. Tentem resolver o exercício da UEPG que eu trouxe para vocês. No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!